Boa noite, Igreja de Cristo. Estamos reunidos mais uma vez para este culto de quarta-feira. Adoramos ao Deus Todo-Poderoso por estar conosco. Vamos orar? Bendito teu nome, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu amor, porque tu és bom, eterno. Nós te invocamos nesta noite. Bendizemos o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Esteja conosco, ó Deus, nós precisamos de ti. Nos ajude, glorificado seja o teu nome, porque tu és o Todo-Poderoso e o Senhor, que é Deus Emanuel, Deus conosco. Bendito o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Povo do Senhor, alegria de estarmos juntos mais uma vez. Vamos fazer a primeira leitura em 2 Crônicas, capítulo 30. 2 Crônicas 30. O texto nos diz a celebração da Páscoa. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo o Israel e Judá, escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês, porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação. E resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque não a celebravam já com grande número de assistentes, como prescrito. Partiram os correios com as cartas do rei e dos príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Um texto aí instrutivo da parte do Senhor, e este Senhor está à nossa disposição como Deus eterno. Aprove a Deus ter seu coração, suas mãos estendidas ao povo do Senhor. Nós lemos aqui que ele é misericordioso e compassivo. Vamos nos aproximar em oração, entregando inicialmente silenciosamente diante do Senhor nossas dificuldades. Também nossos caminhos, nossas enfermidades, os irmãos que precisam de uma graça especial do Senhor, no leito de enfermidade, os missionários, povo do Senhor neste mundo. Interceda pela sua família, pela sua vida, silenciosamente durante alguns instantes. Oremos.
Senhor de grandeza, Pai eterno, bendito o teu nome por esta noite, noite de adoração, de confissão, noite de estudo da tua palavra, na qual o teu povo se prostra diante de ti, clamando também pelas suas necessidades, enfermidades e lutas, ó Pai. Muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Bênção sem medida o Senhor tem nos concedido, louvado seja o teu nome. Que o Senhor receba no teu altar nossas petições pelos irmãos que estão acamados, enfermos, estenda a tua graça sobre todos, por aqueles que estão em dificuldades familiares, ordena a tua graça sobre os lares, ó Deus, da tua igreja, povo do Senhor que busca ao Senhor, para que o Senhor abençoe a sua casa. Também, ó Deus, abençoe os nossos irmãos desempregados, que precisam de uma nova oportunidade. Ordena a tua graça, abra portas, pois a tua palavra diz que o Senhor abre portas que não se fecharão. Bendito seja o teu nome, o Deus Todo-Poderoso. Visita, ó Pai, o teu povo desesperado, aflito, teu povo que carece, Senhor, de uma bênção restauradora. Tu que és Deus da restauração. Faça a tua obra em nossas vidas. Faça a tua obra sobre o teu povo. Nós clamamos, te adoramos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vamos abrir agora no segundo texto desta noite, em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, nós temos aí um texto abençoado da parte do Senhor, no qual Estevão apresenta a sua defesa. E nós vamos no final deste texto, de Atos 7. Alguns versículos apenas, dos versículos 51 a 53, palavra do Senhor na boca de Estevão. E ele diz, versículo 51, Atos 7. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Um texto aí da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação do Senhor sobre o nosso estudo desta noite. Pai bendito, Espírito Santo esteja conosco, nos iluminando. Fale aos nossos corações através da tua santa e augusta palavra. Nós precisamos de ti, pois sem ti nós nada somos. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados e dá-nos entendimento para entendermos as tuas santas escrituras. Oramos em nome de Jesus. Amém. Igreja de Cristo, povo de Deus, os 5 primeiros capítulos de Atos são primordiais. Eles relatam a implantação da igreja em Jerusalém. A obra missionária da igreja começou a expandir-se. Isso complicou os cuidados com as pobres da igreja, com os pobres ali. As viúvas dos judeus gregos estavam sendo omitidas, não recebiam a porção da distribuição dos alimentos. Era preciso, então, uma organização inicial desta igreja no Novo Testamento. Então, 7 homens foram nomeados para esta obra. Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, foi um destes homens. No capítulo 6, nós vemos que ele ampliou as suas ações, Estevão. Ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, ou seja, igual aos apóstolos que o haviam ordenado.
Assim Estevão se distinguiu, também no ministério da palavra. O mesmo tipo de atividade evangelística dos 12. Essa exposição implicou em enfrentar maiores riscos. Aquilo que Estevão dizia estava aberto às diferentes interpretações. Alguns das sinagogas dos libertos discutiram com ele. Um grupo formado de judeus libertos da escravidão e outros membros das sinagogas também de língua grega. Apelaram ao método astuto de inventar acusações. Lucas descreve estas delações como sendo falsas. Diziam que Estevão estava atacando Moisés e também a Deus, que alegava que Jesus mudaria as leis e os costumes. Essas denúncias irritaram os segmentos dos judeus e indignaram os líderes judeus de língua hebraica, e eles compunham o concílio que ouviam as acusações. E o líder perguntou a Estevão: porventura é isto assim? Estevão respondeu ao chamado do sumo sacerdote e desenvolveu uma notável resposta em sua defesa. Está aí no capítulo 7, que lemos um trecho. E no final deste capítulo, no seu discurso, ele não poupou os ouvintes. Estevão não poupou aqueles ouvintes. Irmãos, a partir desse trecho lido, eu quero desenvolver o seguinte tema que Estevão expôs ali àqueles ouvintes: as armadilhas de uma falsa religião. As armadilhas de uma falsa religião. Que nós possamos aprender com as palavras de Estevão, movido pelo Espírito, e que possamos pautar também as nossas vidas. Meus irmãos, uma primeira armadilha de uma falsa religião é manter dura a cerviz. Manter dura a cerviz. Nós vemos isso aí no versículo. Homens de dura cerviz. Estevão diz para eles: homens de dura cerviz. Cerviz tem o mesmo significado de crânio, cabeça. Mais corretamente, a região posterior da nuca. Dura cerviz passa a percepção de inflexibilidade. Carrega a ideia de não dobrar-se, não curvar-se. Uma tal altivez que impede a pessoa de inclinar-se. Esse termo é uma metáfora do Antigo Testamento. É uma figura de linguagem que significa teimosia. Engloba ainda o sentido de falta de regeneração. É assim que Deus definiu o seu povo lá no deserto. Tenho visto este povo e é povo de dura cerviz, está em Êxodo. É possível ilustrar para o melhor entendimento. Quem lida com o gado entende isso facilmente. Existem aqueles animais que não se submetem, têm a índole rebelde. Esse animal não é adequado para receber a canga. A rigidez impede que a peça de madeira se amolde. Ele não será muito útil para o trabalho no campo. Olha que interessante. Ele não será muito útil para o trabalho, porque não se submete aos comandos. Com esse exemplo é possível pensar em algumas aplicações. Não fica difícil visualizarmos o crente orgulhoso, ou seja, o cristão que não se permite quebrantar. Até conhece a vontade de Deus, mas não se verga. Estudando algumas passagens, nós temos 2 Crônicas, o primeiro texto lido, a época do honrado reinado de Ezequias. Foi o início de uma nova era na história de Israel. Nós, naquele texto, vimos a organização das celebrações da Páscoa. A festa uniria as duas tribos na adoração no templo.
E ele clama ao rei naquele texto: não endureçais agora a vossa cerviz. Não endureçais a vossa cerviz. E apresenta uma atitude contrária, que é a atitude de humildade. Ele diz: confiai-vos ao Senhor, vinde ao seu santuário, servi ao Senhor. É o que diz Ezequias lá no primeiro texto, o contrário da dura cerviz. Será que não é a atitude de humildade que nós estamos precisando? Será que não estamos como esses líderes aqui do texto, acusados por Estevão de dura cerviz? As armadilhas de uma falsa religião, manter dura a cerviz. Uma segunda armadilha dita por Estevão aí neste trecho de uma falsa religião é ter o coração e ouvidos incircuncisos. A Bíblia registra conselhos sobre os pés, sobre os olhos, sobre as mãos. São orientações preciosas para a vitória da igreja, para a sua e a minha vitória. Aquele que observa essas instruções anda seguro. Eclesiastes nos diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Estevão, em sua advertência, cita coração e ouvidos. Coração e ouvidos. A sua fala desvenda a realidade oculta daqueles líderes. Aqueles homens viviam numa duplicidade espiritual. Os seus corações e os seus ouvidos estavam doentes. E ele apresenta uma particularidade desses órgãos. Eles eram incircuncisos. Está aí no versículo 51. Incircuncisos de coração e de ouvidos. Eles estavam incircuncisos. Não havia sensibilidade para acolher a voz de Deus. Os seus corações estavam empedernidos, assim como seus ouvidos. Eles não ouviam com o coração e desobedeciam. Não atendiam às escrituras citadas por Estevão. Quem sabe os seus ouvidos e coração estão assim? Você tem escutado e guardado tantas outras coisas, mas o som que vem do Altíssimo você tem desprezado. Quem sabe isso tem acontecido também com a minha vida. Jeremias alertou sobre os surdos ante ao chamado de Deus. E era este o comportamento dos algozes ali de Estevão. As mesmas atitudes reveladas por Israel no passado. Meramente uma religião de formalidades externas. A circuncisão era um sinal de posse da parte de Deus, mas não tinha nenhuma eficácia se fosse apenas corporal. Nessa ótica, ela está esvaziada do seu real significado. Haveria de corresponder a uma realidade interior, era um sinal exterior que haveria de corresponder a uma realidade interior, um símbolo da santificação e da renovação da vida. E ele já havia dito: circuncidai, pois, o vosso coração. Ou seja, um símbolo externo de uma graça interna. Esse era um apelo metafórico sobre a circuncisão, o cortar fora do orgulho e de toda pecaminosidade. A realidade e não apenas o sinal, que é o ponto vital. A realidade interna do coração. O nosso tema é as armadilhas de uma falsa religião ali, expostas por Estevão àqueles homens. Uma falsa religião, uma armadilha, ter coração e ouvidos incircuncisos. Mas também, pelo texto, nós vemos que uma armadilha de uma falsa religião é resistir ao Espírito Santo. Está aí também no versículo 51. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Sabe, irmãos, nós somos seres muito interessantes e curiosos. Por exemplo, naquilo que resistimos e naquilo que aceitamos.
Afirmamos, por exemplo, que não resistimos a um tipo de alimento, um tipo de prato. Isso pode ser aplicado também com respeito às atividades. E a conclusão é sempre a mesma: eu não resisto. Eu não resisto quando me convidam para ir a uma festa ou quando eu me deparo diante de algum alimento. Eu não resisto. Porém, nós somos fortes em resistir ao que é essencial. Nós resistimos ao que é essencial. Nos contrapomos àquilo que deveríamos ceder. Essa resistência é algo extremamente temerário. Como nós erramos em nos contrapormos àquilo que é certo, em resistirmos ao que é certo. Um desses equívocos é rejeitar ao Espírito Santo. Estevão aponta esse tipo de comportamento neles. A sua linguagem revela um grupo muito obstinado, que não demonstra pertencer ao povo da aliança. Isaías nos diz: eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo. Contristar também significa magoar, entristecer. A rebeldia contra a palavra de Deus tem efeitos. Pode levar a paciência do Espírito de Deus ao fim. A Bíblia esclarece sobre a longanimidade de Deus. Deus é longânimo. Porém, não refreará para sempre o seu juízo. Não refreará para sempre o seu juízo. O Espírito falou a eles, antes, através dos profetas. Na igreja primitiva, pelos apóstolos e testemunhas. Na antiguidade, eles recusaram e mataram os profetas. Na era de Estevão, entregaram Jesus aos romanos. Quanta resistência manifestada pelo povo judeu, desde os tempos remotos, em uma oposição severa. Daí o destaque de Estevão: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Veja essa ênfase que ele dá no versículo 51. Vós sempre, não é de vez em quando, mas sempre, resistis ao Espírito Santo. Devemos ir além de um simples julgamento deles. E vamos dar um salto no tempo e chegar até nós, até hoje. Será que eu não tenho resistido ao Espírito Santo? E você? As armadilhas de uma falsa religião. Nas palavras aqui de Estevão, aqueles homens, que essas palavras sirvam para nós. Uma outra armadilha perigosa é resistir ao Espírito Santo. Mas, irmãos, Igreja de Cristo, nós podemos entender também, a partir desse texto de Atos, que uma outra armadilha de uma falsa religião é não guardar aquilo que se recebeu. Não guardar aquilo que se recebeu. O que esperar de alguém que recebe um presente? Geralmente ficamos observando a reação dessa pessoa. Quando você dá um presente a alguém, qual a sua expectativa? Qual a minha? Você fica feliz em ver que aquele presente está sendo usado? Ou que uma recordação está bem guardada, bem cuidada? Afinal, foi uma oferta valiosa. Se não for dessa maneira, o que nós dizemos? Geralmente falamos que é ingratidão. Ingratidão para com aquilo que foi dado de maneira tão carinhosa. No versículo 53, Estevão diz que eles agiram assim. Ou seja, não reconheceram o benefício do Altíssimo. Vós que recebestes, está aí no texto, versículo 53. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, e não aguardastes. E não aguardastes. Eles não guardaram a lei entregue com tanto zelo. A lei de Deus veio de modo caprichado ao povo judeu. Ela foi dada da forma mais impressionante possível, pelo ministério de anjos, como os seus intermediários. Porém,
eles não se empenharam em guardar aquele dote. Assim, são obrigados a ouvir a acusação de Estevão aqui no texto, que longe de falar contra Moisés, eles disseram que Estevão estava falando contra Moisés, mas não. Longe de falar contra Moisés, Estevão aponta os erros deles. E ele diz: eles deixaram de obedecer à lei que Deus havia dado, o testemunho dado a Israel através do mesmo Moisés. E esse, irmãos e irmãs, foi o clímax que despertou paixões hostis naqueles homens. Não é à toa que se costuma dizer que a verdade dói. A verdade dói. Pense nas coisas que têm ocupado o seu pensamento. Quais coisas têm ocupado o seu pensamento? Quais são os bens valiosos que você tem guardado, A palavra de Deus está preservada em seu coração? Deuteronômio nos diz: guarda e cumpre todas estas palavras. Guarda e cumpre. Como temos dificuldades nessas duas condições, guardar e cumprir, é o que nos diz Deuteronômio. O texto ensina que o guardar se efetiva no cumprir, este texto de Deuteronômio. Porém, não podemos praticar algo que não sabemos. Daí a importância, Igreja de Cristo, de acolhermos os ensinamentos do Senhor, preenchermos a nossa mente e o nosso coração dessas verdades maravilhosas da palavra do Senhor. E Estevão, então, mostra e declara que eles deslizaram nesse aspecto. Não guardaram aquilo que foi dado por ministério de anjos. Vós que recebestes a lei por ministérios de anjos e não a guardastes. Não guardaram. As armadilhas de uma falsa religião. Nosso estudo desta noite. Não guardar aquilo que se recebeu. O que você tem recebido? Quais as dádivas do Senhor na sua vida? Quais as bênçãos do Senhor na sua palavra têm chegado ao seu entendimento? Que nós possamos guardar e cumprir com carinho. Que nós possamos deixar com a atitude de desprezar aquilo que recebemos do Senhor maravilhosamente, através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, das mensagens que chegam aos nossos corações. É triste ver o desprezo, é triste ver o pouco caso com aquilo que se recebeu de maneira dadivosa do Deus Todo-Poderoso para as nossas vidas. E é assim que Estevão se dirige a eles. Vocês não guardaram aquilo que vocês receberam de maneira tão preciosa por parte do Senhor. Querida igreja, povo de Deus reunido nesta noite, concluindo nossas ponderações e o nosso estudo esta noite. Enfurecidos, eles rilhavam os dentes contra ele. A partir dessas palavras de Estevão, está aí no versículo 54 do texto, do capítulo. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E temos aí no versículo 56, Estevão disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Palavras de Estevão. Perceba algo interessante. Eles não viram o que Estevão viu. Aqueles homens. As armadilhas de uma falsa religião. Uma falsa religião não permite a visão gloriosa do Senhor. A visão gloriosa do Senhor e Jesus em pé,
sempre vencedor. Estevão viu, mas eles não viram. Que o Senhor nos abençoe e nos dê condições em Cristo de vivermos uma religião verdadeira e não uma falsa religião. Que Deus os abençoe. Amém.